Olha, tem uma imagem que me marcou muito num dos relatos que a gente viu. É a sensação de segurar um coração humano, sabe? Pulsando, vivo ali nas suas mãos. É, é muito forte só de pensar. E é daí que a gente parte hoje, para uma análise bem profunda de como é a formação em cirurgia cardiovascular na real, sabe? Com base numa perspectiva vivida bem intensa. Com certeza, é uma área que, assim, mexe muito com a imaginação, né? Exato. Lidar direto com o coração, que é um símbolo tão forte da vida, isso já traz um peso enorme. Acho que essa mistura de técnica super complexa com esse significado todo explica o fascínio, mas também a dureza do caminho, né? Totalmente. E não é qualquer especialidade mesmo. A complexidade é altíssima, a formação leva anos, muitos anos, e ainda passou por essa mudança grande recentemente, né? A questão do acesso direto para a residência. Isso. Nossa missão aqui, então, é entender essa jornada toda. Os desafios, que são gigantes, as recompensas que devem ser únicas, a rotina maluca e o que significa, no fim das contas, escolher essa carreira. Bom, vamos lá, vamos abrir essa caixa. Vamos sim. É um tema que desperta muita curiosidade justamente por ser tão vital, tão simbólico. E essa mudança no acesso, não? Antes era obrigatório fazer cirurgia geral primeiro, né? Isso, era o pré-requisito. Agora não mais, tem um acesso direto para cardiovascular. Qual que foi o impacto disso na formação, pelo que a gente viu na experiência relatada? Então, o relato que a gente tem é bem interessante porque compara as duas vias, né? Quem veio pela cirurgia geral modelo antigo parece que desenvolvia mais cedo a famosa mão, a habilidade manual mesmo. A destreza, né? Exato. A experiência de já ter operado outras coisas, tipo abrir uma barriga na emergência, parece que dava uma base prática bem útil para a cardíaca depois. Faz sentido. Por outro lado, o pessoal do acesso direto, modelo novo, a percepção é que eles chegam com uma vivência clínica talvez mais robusta, uma capacidade melhor para indicar a cirurgia, para avaliar o paciente como um todo, sabe? E passam mais tempo na UTI cardio logo no começo. Ah, interessante esse da UTI. É que, segundo o relato, era uma coisa que faltava um pouco no modelo anterior, essa imersão intensiva tão cedo. Mas e para quem estava bem no meio dessa mudança? O relato fala de uma reação inicial meio complicada, né? De quem estava saindo da geral quando mudou. Ah, sim. A descrição foi de um sentimento de ódio profundo no início. Tipo, poxa, eu ralei na geral e agora o pessoal entra direto. Uma sensação de injustiça, sabe? Imagino. Só que essa visão parece que foi mudando com o tempo. Começaram a ver que, bom, talvez a mudança tivesse seus pontos positivos, né? Que talvez fosse uma evolução natural da especialidade, guiada pelos chefes mais experientes. Uma visão mais equilibrada depois. Isso. O que é fascinante é perceber essa diferença na formação inicial, né? Um modelo talvez focando mais na mão cirúrgica de cara, o outro mais no raciocínio clínico e no manejo intensivo. Fica a dúvida de qual base é melhor a longo prazo, ou se elas se complementam, né? E a trajetória pessoal, para chegar até aí, também é bem peculiar. Não foi aquela coisa linear. Verdade. Começou com medo de sangue, olha só. Depois uma passagem rápida por publicidade. Publicidade, nossa. Aí decidiu fazer medicina, já pensando em cirurgia. Tinha interesse em cardioclínica também, mas na hora de prestar para residência, aquela indecisão clássica, né? Prestou para várias áreas. Normal, né? Muita gente passa por isso. Acabou escolhendo cirurgia geral. E o interessante é que a paixão mesmo pela cardiovascular veio durante a residência de geral, lá em Joinville. E a descrição dessa época é chocante. Escravidão total. Rotina desumana mesmo, dias sem banho, dormir pouquíssimo, comer mal. Nossa Senhora. Mas, ao mesmo tempo, foi ali que ela disse que se tornou médica. Foi na cirurgia geral, no meio desse caos todo, que o caminho para a cardíaca ficou claro. Isso mostra a importância de ter uma base muito, muito sólida, né? De se preparar desde cedo. Com certeza, a resiliência que isso exige. Exato. E, aliás, para quem está nessa fase de estudo pesado, buscando ferramenta boa para se preparar, seja para residência ou mesmo na faculdade,
Fica a dica, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Porque essa base, essa capacidade de aguentar o tranco e aprender sob pressão é o que vai te preparar para encarar o que vem pela frente, como essa residência em cardio. E o relato lá do INCOR na USP confirma isso, né? Como era a rotina lá? Olha, a descrição é de uma imersão total mesmo e muito, muito exigente. Carga horária, por exemplo, era um ponto crítico. Aquelas 60 horas semanais oficiais, quase uma utopia, segundo o relato. Passava muito disso com frequência. Era mais regra do que exceção, passado o limite então. Pelo jeito, sim. Nos primeiros anos, R1, R2, tinha plantão noturno presencial obrigatório. Tinha que cobrir o PS de cardio, emergência de transplante. Depois, nos anos seguintes, virava sobreaviso. E o dia a dia? Longo. Chegar antes das 7 horas da manhã, preparar a cirurgia, que às vezes, principalmente em congênita, demorava um tempo mais que a cirurgia em si. Sério? Sim, muito preparo, muito detalhe. Aí a cirurgia começava lá pelas 8h30, 9h e ia fácil até 16, 17. Horas e horas em pé no centro cirúrgico. Haja coluna. Haja tudo, né? E tinha os rodízios mensais. Passava por válvulas, coronária, congênita, essa descrita como o terror do residente. Por que será? A complexidade. Imagino que sim. A delicadeza de operar coração de bebê, malformação à pressão deve ser imensa. Além disso, rodava em emergência, aorta, marca-passo e, mais recentemente, os procedimentos transcatéter, tipo o ATAV. TAV. Explica pra gente o que é. De válvula aórtica por catéter. É uma técnica menos invasiva, sabe? Em vez de abrir o peito, a válvula nova é levada até o coração por catéteres, geralmente pela virilha. É um sinal de como a área está mudando. Entendi. Tecnologia avançando. E o relato fala de um choque quando se entra na residência de cardio, mesmo vindo da geral, né? Fala assim, um choque meio de status de função. Porque na R2 da geral, a pessoa já está operando mais, tem mais autonomia, né? Brincam até chamando de R-Deus. Sei. Aí sim entra na cardio e vira tipo R0. A gíria usada foi R-Pedicure, ou seja, volta a fazer o básico, auxiliar muito, aprender os fundamentos daquela cirurgia específica que é super complexa, menos chance de comandar no começo. Uma bela dose de humildade necessária, então. Total. Uma mudança bem abrupta na hierarquia e no que você faz no dia a dia. Nossa, mostra que a curva de aprendizado é íngreme mesmo. Mas a formação não é só técnica, né? Tem o lado humano, o emocional. Nossa, fundamental. E os relatos dos casos marcantes mostram isso de um jeito muito forte. Teve história na cirurgia geral ainda de um paciente idoso, tumor de estômago. A cirurgia foi bem, mas ele complicou no pós-operatório. Delírio foi piorando. Que angústia. E a médica tinha criado um vínculo com ele desde antes da cirurgia. Aí ele teve uma parada cardíaca na enfermaria. Aí ela contando que, na hora da massagem, ela não sabia se animava ou chorava. Meu Deus. No meio da reanimação, a neta chegou e pediu para parar, para deixar ele ir. E a médica desabou a chorar junto com a família. E foram eles que consolaram ela. Olha que inversão. Que situação. Isso deve deixar uma marca profunda, né? Com certeza absoluta. São situações que mostram por que os médicos precisam criar aquela carcaça emocional, sabe? Para conseguir lidar com a perda, com a dor, que infelizmente são parte da rotina, ainda mais em área crítica. Sim, uma proteção. Só que aí vem o dilema, né? Como você cria essa proteção sem perder a empatia, sem se desconectar do sofrimento do paciente, que é a base do cuidado. É uma questão muito importante mesmo, esse equilíbrio entre ser resiliente para aguentar o tranco e ser humano para cuidar de verdade. E na cardio, especialmente com criança, essa carga emocional parece que multiplica, né? Multiplica e muito. O caso da cardiopediátrica que foi relatado é de cortar o coração. Um bebê que ficou internado quase 1 ano e meio, uma luta imensa, passou por ECMO. ECMO, o que exatamente, para quem não sabe? Ah, boa!
ECMO é oxigenação por membrana extracorpórea. É tipo um pulmão e um coração artificiais fora do corpo. Uma máquina que tira o gás carbônico e coloca oxigênio no sangue do paciente. Entendi. Suporte de vida avançado. Isso, usado em casos muito graves de falência do coração ou pulmão, enquanto se espera recuperar ou, como nesse caso, um transplante. Esse bebê usou ECMO, usou Berlin Heart, que é um tipo de coração artificial externo, tudo esperando um transplante, e ainda tinha dificuldade de acesso vascular nele. Nossa, que saga! Uma saga. A médica acompanhou tudo, criou um laço forte com a mãe, fala com ela até hoje. O transplante veio, mas teve complicação, voltou para ECMO e, infelizmente, o bebê não resistiu. Ai, que triste. O sentimento da equipe foi de impotência total. Chegaram a se perguntar por que essa criança está sofrendo tanto. Mostra a fragilidade da vida, os limites da medicina e a carga pesadíssima de lidar com criança grave na cardio. É outro patamar de envolvimento emocional. É muito impactante mesmo. Mudando um pouco o foco, pensando na carreira depois da residência. Como está o mercado hoje para o cirurgião cardiovascular? A gente ouve falar muito do avanço das intervenções, stent, a TAVI que você falou, que estão tirando o espaço da cirurgia aberta, né? Sim, essa é uma percepção comum. E também dessa necessidade de subespecialização, principalmente em São Paulo. O que isso quer dizer na prática para quem está terminando essa formação tão longa? Olha, a visão que o relato traz é ponderada. Reconhece que sim, a cirurgia cardíaca tradicional perdeu espaço para intervenção por catéter. Não dá para negar. Mas A necessidade de cirurgia aberta ainda é enorme. Tem fila de espera gigante no SUS. Tem muito caso complexo que catéter não resolve. Então, a demanda pelo cirurgião ainda existe, sim. E onde estão as vagas? Onde tem mais oportunidade? O relato aponta que tem mais espaço fora dos grandes centros. Só que aí entra o outro fator. A hesitação do recém-formado em ir para o interior, para cidades menores, talvez pela estrutura, né? Entendo. E nos grandes centros, tipo São Paulo? Aí o cenário é bem diferente. A concorrência é descrita como muito, muito acirrada. Para conseguir se firmar, a subespecialização vira quase obrigatória. O mercado é mais nichado, exige uma expertise muito focada numa área específica. Cirurgia da aorta, congênita, transplante, essas coisas. Primeiro, entrar para uma equipe que já existe. Ninguém opera coração sozinho, né? Precisa do perfusionista, do anestesista cardio, do instrumentador treinado. Então, o normal é começar auxiliando numa equipe, ganhar confiança, fazer seu nome. Isso parece mais comum fora de SP. Ok, integrar uma equipe. Que mais? Segundo, fazer um fellowship, seguir a carreira acadêmica. É o caminho da subespecialização mais a fundo. Fazer mais 1, 2 anos focado numa área. A própria pessoa do relato fez fellowship em aorta. Isso dá um diferencial, claro, principalmente para quem quer trabalhar em hospital de ponta ou na universidade. Faz sentido. E tem mais opções. Tem. Uma terceira via bem comum, principalmente para garantir uma renda no começo, é dar plantão em UTI. O relato chama de intensivistas de luxo. Por que de luxo? Porque o cirurgião cardíaco sai da residência sabendo manejar paciente gravíssimo, ECMO, droga vasoativa complexa. Ele é super qualificado para UTI, não só de cardio. Então é uma fonte de renda importante no início. Entendi. Uma habilidade valiosa. E a grana? Varia muito? Varia gigantescamente. É descrita como uma diferença brutal entre trabalhar para o SUS ou convênio básico e trabalhar em hospital top com convênio bom ou particular. Tipo? O relato deu um exemplo que choca. Para alguns convênios ou no SUS, o pagamento por uma cirurgia cardíaca pode ser tipo R$900, para dividir entre a equipe toda. Cirurgião, auxiliar, instrumentador. R$900 para uma cirurgia cardíaca? Pois é. E do outro lado, na medicina privada de ponta, os honorários são incomparavelmente maiores. Essa disparidade é um fator muito real na carreira. Uau! Que mergulho intenso mesmo. Bom, para a gente recapitular, a gente viu a intensidade absurda da formação, da prática, a exigência física e emocional no limite, os anos de dedicação. Uma entrega total.
Vimos a mudança pro acesso direto, como isso mexeu na formação inicial, analisamos o mercado, com a competição, a questão da remuneração, mas também as oportunidades que existem. E ouvimos sobre essa recompensa que parece única, né? Esse êxtase de operar o coração. E fica o conselho final. Antes de decidir, vai lá ver como é. Vivencia a rotina de um serviço, porque a realidade pode ser bem diferente do que se imagina. Exatamente. E acho que tudo isso que a gente conversou deixa uma reflexão, né? Se a gente junta tudo, a rotina exaustiva, o peso emocional dos casos, a curva de aprendizado que não acaba, as incertezas do mercado, a remuneração desigual, o que será que sustenta, lá no fundo, a dedicação de alguém a uma especialidade tão árdua como essa? Boa pergunta. Que propósito, que satisfação tão profunda pode compensar tanto sacrifício? Fica aí pra gente pensar, né?